Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é trabalhar funções lógicas dentro dos softwares de planilhas eletrônicas. Bom, antes de mais nada, a gente tem que saber o que é uma coisa lógica. O que é uma coisa lógica? Pensa aí. Se eu te perguntar, o Vasco é o melhor time do Brasil? Isso é uma coisa lógica. Por quê? Você só pode responder sim ou não. Coisas lógicas são aquelas que admitem apenas dois valores como resposta. Se eu perguntar, você está grávida? A resposta é o quê? Sim ou não. Se alguém falar assim, estou ligeiramente grávida. Isso não existe, não tem meio grávida. Ou está grávida ou não está. Uma lâmpada, ou está acesa, ou está apagada. O motor, ou está ligado, ou está desligado. Então, sempre coisas lógicas são aquelas que só podem ter certo ou errado, sim ou não, verdadeiro ou falso. 1 ou 0. Uma lógica binária, ok? Então, as funções lógicas elas vão trabalhar com esses resultados verdadeiro ou falso. E aí, eu já chamo atenção para o próprio Excel. Olha comigo. Vou criar uma planilha. Vou colocar aqui igual a 5 maior que 2. Quando eu teclar Enter, ele vai mostrar para mim o quê? Verdadeiro. 5 maior que 2? Verdadeiro. Se eu colocar 8 menor que 3? Falso. O resultado é só o quê? Verdadeiro ou falso. Se eu coloco 8 diferente de 2 elevado a 3, isso já pode complicar um pouquinho, né? O sinal de menor junto com o de maior representa diferente. 2 circunflexo 3 dá 8. 8 é diferente de 8? Não, 8 é igual a 8. Então isso é falso. Ok? Então, o resultado de uma operação de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual, diferente, vai retornar o quê? Verdadeiro ou falso. Legal. Bom, vamos para o nosso material. Quais são as funções lógicas que a gente vai aprender nessa aula? Verdadeiro ou falso, e ou não, x ou e c. A função verdadeiro, o nome sugere, ela retorna verdadeiro. E a função falso retorna falso. Então, essas funções, elas podem vir como argumento de outra função. Se eu colocar verdadeiro, ela retorna verdadeiro. Se eu colocar falso, ela retorna o resultado falso. Ok. Agora, as funções e, ou, não e x ou são aquelas funções da tabela verdade. Vocês tiveram isso em raciocínio lógico? Provavelmente. RLM trabalha muito isso, tabela verdade. Então, vamos começar a brincar. Vamos embora. Antes, resolvendo apenas uma questão do IFRN para a gente cair dentro da tabela verdade. Na categoria de funções do Excel, na versão em português, sistema operacional, que retorna valor verdadeiro ou falso, a partir de uma condição comparativa, é uma função, olha aí, a categoria que trabalha com verdadeiro ou falso é a categoria de funções lógicas. Agora, a gente vai aprender as funções e, ou, não e x ou. Qual é a teoria? Vamos documentar essas funções lógicas. E, ou, não e x ou. O e, ele basta um falso para retornar falso. Basta um falso para retornar falso. O ou é o contrário. Basta um verdadeiro para ser verdadeiro.
O não inverte o estado. Ou seja, o verdadeiro passa para falso e o falso passa para verdadeiro. E o XOR? Ah, o XOR é interessante. O XOR é o ou exclusivo. Ou exclusivo. No XOR, a quantidade de verdadeiros tem que ser ímpar. A quantidade de verdadeiro tem que ser ímpar. Ímpar para o resultado verdadeiro. Então, deixa eu explicar. Isso é uma coisa tácita. Você já carrega isso. Você já sabe isso. Se você ler um texto dizendo para ser presidente da República, o que é necessário para ser presidente da República? É necessário ter idade maior ou igual a 35 anos e ser brasileiro nato. Então, não adianta ser brasileiro e se candidatar com 20 anos. Não pode ser presidente da República. Não adianta ter 50 anos e ser francês. Não pode ser presidente da República. Então, eu tenho o requisito, o E. Ambos têm que ser verdadeiros para condição ser verdadeira. Ah, para eu tomar posse no cargo público, eu tenho que ter passado na prova e ter idade maior ou igual a 18 e ter a titulação exigida no cargo. Se faltar um, não pode tomar posse. Então, no caso do E, basta um falso para ser falso. No caso do O, é o contrário. Imaginem, é proibido dirigir embriagado ou fazendo uso de substância entorpecente. O cara não precisa estar bêbado e drogado para ser preso. Basta um. É o ou. Então, se ele estiver bêbado, perde a carteira. Se estiver drogado, perde a carteira. Se estiver bêbado e drogado, perde a carteira também. Basta um. No caso do não, inverte. Né? Aquilo que não é verdadeiro é falso. Aquilo que não é falso é verdadeiro. Isso é meio papo de maluco, né? No outro dia eu cheguei pro Bruno Lima, aí eu falei assim, ele me perguntou, Renato, vamos almoçar? Eu falei, não, posso não. Não. Tô te esperando lá embaixo. Eu falei, o quê? Não é sim. Ah. Quando você coloca o não, ele inverte. Então, se você colocar o não duas vezes, a gente vê isso nas questões. E o ou exclusivo? Ou você vai à praia, ou você vai ao cinema. Não tem como ir aos dois ao mesmo tempo. Esse ou é a ideia do ou exclusivo. Como eu posso ter vários argumentos dentro das funções lógicas, a teoria do ou exclusivo é retorna verdadeiro se a quantidade de verdadeiros for ímpar. Então, se eu tiver um verdadeiro, 3 verdadeiros, 5 verdadeiros, eu tenho o resultado verdadeiro. Ok? No E, basta um falso para ser falso. No ou, basta um verdadeiro para ser verdadeiro e o não inverte. Legal. Então, vamos montar a nossa tabela verdade? Vamos. Usando o E, se eu considerar que A é verdadeiro, essa não é bem a sintaxe do Excel, né? Porque aqui eu poderia colocar A1, B1, A1, B1. Mas, para entender o raciocínio da tabela verdade, eu creio que essa representação seja suficiente. Se eu considero A verdadeiro e B verdadeiro, eu posso dizer que, usando E, verdadeiro com verdadeiro retorna verdadeiro. Basta um falso para retornar falso. Estou preenchendo a minha tabela verdade. Usando o ou, basta um verdadeiro. Então, se A é verdadeiro, já é suficiente. Se B é verdadeiro, já é suficiente. Não há. A é VV, FF. Não há é o quê? FF, VV. Porque eu inverti. Onde é verdadeiro, passa para falso. Onde que é falso, passa para verdadeiro. Agora,
o ou exclusivo. Se eu tenho dois verdadeiros, vai retornar falso. No ou exclusivo, só vai retornar verdadeiro se a quantidade de verdadeiros for ímpar. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Ok? XOR, dependendo da versão do Excel, pode aparecer como XOR. É a mesma coisa. Legal? XOR ou XOR. Bom, vamos para a próxima questão. E com as questões, a gente vai dirimindo as dúvidas, conhecendo a abordagem. Vamos lá para a questão de Santa Catarina. Considere três células no Excel em português, C1, D1 e E1. Então, C1, D1 e E1. Respectivamente, com os valores 9, 12 e 18. Ele colocou igual a ou, abre parênteses. C1 é maior que 10. Gente, se ele está usando a função ou, a letra A é muito ruim, a letra B é horripilante, a letra C é péssima. O resultado de uma função ou só pode ser verdadeiro ou falso. Então, a A, B e C tinham que ser descartadas logo de cara. O resultado de uma função ou só pode ser verdadeiro ou falso. C1 é maior que 10? Isso é falso. D1 é maior que 10? Isso é verdadeiro. E1 é maior que 10? Isso é verdadeiro também. A gente observa que os resultados bateram com a letra C. Mas como eu estou trabalhando com ou, basta um verdadeiro para ser o quê? Verdadeiro. O gabarito aí é letra D. Ele colocou três argumentos. Ó. O primeiro argumento deu falso, o segundo argumento deu verdadeiro, o terceiro argumento deu verdadeiro. A lógica do ou é que basta um verdadeiro para ser o quê? Verdadeiro. Então, o gabarito é letra D de delta. Vamos para a próxima. Prefeitura de Ananindeua. Agora ele está colocando a função E. Se ele está colocando a função E, a letra A é ruim, a letra D é péssima. A minha dúvida está entre a B e a C. Eu estou inferindo que os resultados aqui vão ser verdadeiro, falso, verdadeiro, mas é pura dedução. E se confirmarem esses resultados, eu já sei que o gabarito é falso. Por quê? A lógica do E basta um falso para ser falso. Mas eu vou olhar, não sou bobo. A1 é maior que 7? A1 é 12. Verdadeiro. B1 é maior que 10? B1 é 15. A1 é maior que 7? Verdadeiro. 12 é maior que 7. B1 é maior que 10? B1 é 15. 15 é maior que 10? Verdadeiro também. C1 é 20. 20 é maior que 33? Isso é falso. Basta um falso para retornar o quê? Falso. Ainda bem que eu não confiei, né? Basta um falso para retornar falso. Gabarito, letra C de Charlie. Ok? Vamos para a próxima. Considere a planilha a seguir elaborada no Excel. Suponha que nas células A6, B6 e C6 sejam inseridas as seguintes fórmulas. A6, B6 e C6. A1 é maior que D4? Vamos lá. A1 é 9. D4 é 5. 9 é maior que 5? Isso é verdadeiro. B2 é diferente de D3? B2 é 4. 4 é diferente de D3? 4 é diferente de menos 4? Sim. 4 não é 4. 4 não é menos 4. 4 é positivo, menos 4 é negativo, são diferentes. Verdadeiro. B3 é menos 2. Menos 2 é menor ou igual a C3? Não, isso é falso. Como os números são negativos, quanto maior o número, menor. Né? Quanto maior o módulo, menor no número negativo. Menos 2 é menor ou igual a menos 3? Não, menos 2 é maior que menos 3. Então, isso é falso. Aqui, ele trabalhou um conceitozinho matemático meio bobo, né? O número negativo, menos 3, é menor
do que o número negativo menos 2. Então, o terceiro elemento é falso. A6 ficou sendo falso. Por quê? Usando o E, basta um falso para ser falso. Até aí não adiantou nada, as três são falsas. Ah, mas tem mais na outra página. É verdade. Essa questão, certamente, ela vai ter 5 itens. E não sei explicar o porquê, os demais itens não estão aparecendo. Perdoe-me. Vamos resolver. Agora eu estou pulando para o OU. Tá bom. Então, vamos para o OU. A1 é menor que D4? A1 é 9. D4 é 5. 9 é menor que 5? Isso é falso. B2 é igual a D3? B2 é igual a D3? Não, isso é falso. B3 é maior ou igual a C3? B3 é menos 2. É maior ou igual a C3? Menos 2 é maior que menos 3. Isso é verdadeiro. Se eu tenho um verdadeiro com ou, é suficiente para ser verdadeiro. E a última? A1 é maior que D4? A1 é 9. D4 é 5. Isso é verdadeiro. Com o não na frente, não verdadeiro, vai ficar falso. Então, o gabarito aí é o quê? Letra C de Charlie. Ok? Vamos para a próxima. VUNESP, gente, todas as bancas cobram funções lógicas. Então, vamos continuar. Vamos embora. Os resultados que aparecerão em A4 e B4. Os resultados que aparecerão em A4 e B4. Vamos lá. Máximo de A1 até B3. A1 até B3. O máximo é 456. É igual a B1? Sim. Então, isso aqui é verdadeiro. E o mínimo de A1 até B3 é 0. É maior que 0? Não, isso é falso. Se eu estou usando o E, verdadeiro e falso retorna falso. A letra A está horrorosa de cara, né? Porque eu estou usando E e OU, são funções lógicas. Agora, usando OU, máximo de A1 até B3. O máximo de A1 até B3 é 456. É igual a 456. Isso aqui é verdadeiro. É a mesma sintaxe? Não. Mínimo de A1 até B3 é 0. 0 é menor que 0? Isso é falso também. Sendo que o uso do OU admite que um verdadeiro seja verdadeiro. Então vai ficar falso e verdadeiro, gabarito letra C. Ok? Os resultados verdadeiro e falso foram em cima e embaixo. A4 ficou sendo verdadeiro e falso, B4 ficou sendo verdadeiro e falso. Só que A4 tem o E. Então verdadeiro e falso dá falso. E B4 tem o OU. Então verdadeiro e falso dá verdadeiro. É a diferença do E para o OU. Vamos para a próxima. Gabarito aí é o que? Letra C. Vamos embora. Analise a seguinte planilha produzida com a ferramenta LibreOffice Calc. Considere que um usuário digitou a fórmula XOU, que é o OU exclusivo, A1 igual a B1. A1 igual a B1. A1 igual a B1. 30 igual a 10? Isso é falso. A1 é maior que B1? Isso é verdadeiro. A1 é maior que B1. C1 é maior que B1? C1 é maior que B1? Isso é verdadeiro também. A resposta só pode ser verdadeiro ou falso. Eu tenho XOU com falso, verdadeiro e verdadeiro. A quantidade de verdadeiros é par. Se a quantidade de verdadeiros é par, o resultado é falso. Gabarito, letra A. No OU exclusivo,
Eu só vou ter verdadeiro se a quantidade de verdadeiros for ímpar. Então, essa questão do TJ- está retornando falso. Essa é uma questão mais difícil, hein, pessoal? Nem todo mundo conhece o exclusivo. Legal. E agora, a gente vai para a nossa querida função C. E como é que funciona a função C? Se o Vasco ganhar, isso é uma coisa lógica. Por quê? Porque é possível que ele ganhe, é possível que ele não ganhe. Se o Vasco ganhar, então ficarei feliz. Se não, ficarei triste. Observe comigo. Vasco ganhar, isso é uma coisa lógica. Só pode retornar o quê? Vasco vai jogar. Ou ele ganha ou ele perde. Não tem empate? Não tem empate. Vai para disputa de pênalti, não tem empate. Ou ele ganha ou ele perde. Se ele ganhar, eu vou ficar feliz. Se ele perder, eu vou ficar triste. Só tem duas opções. Toda função C, ela vai ter um teste lógico no início. A partir desse teste lógico, eu vou ter o primeiro ponto e vírgula, que é como se fosse um então, e o resultado verdadeiro. O segundo ponto e vírgula é como se fosse um senão, e o resultado falso. Deixa eu mostrar isso no Excel de uma maneira mais prática. Uma maneira que cai muito em prova. Vou botar aqui nome, nota 1, nota 2, média e situação. Ou planilhazinha para cair em prova. Nome, Bruno, Renato, Adriana e Herbert. O Bruno tirou 8 e 7. O Renato, 9 e 8. A Adriana, 7 e 4. O Herbert, 2 e 3. Média, igual a média. Abre parênteses. Selecionei o intervalo. Vou copiar para baixo. Quero saber quem está aprovado e quem está reprovado. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Esse é o objetivo da função C. Se a média for maior ou igual a 6, então o aluno está o quê? Aprovado. Todo texto no Excel tem que estar entre aspas, numa fórmula. Se não, o aluno está reprovado. Olha que interessante. Aqui, quando eu copiar para baixo, ele automaticamente vai calcular para mim. Aprovado, aprovado, reprovado, reprovado. Se eu alterar a nota, botar aqui 0 para o Bruno, botar aqui 10 para a Adriana, é automático. Pessoal, é muito lógico que você use o então na frente do senão. Jamais alguém vai falar, em português mesmo, se eu passar na prova, se não, ficarei triste. Então, ficarei feliz. Você não fala, se não, ficarei triste. Se passar, então, ficarei feliz. Você não fala assim. Você fala, se eu passar, então, ficarei feliz. Se não, ficarei triste. Então, esse raciocínio do C é um raciocínio estruturado. É a sintaxe. Se eu passar na prova... Né? Se o quê? Se acontecer alguma coisa, essa coisa pode acontecer ou não, então o resultado é verdadeiro, senão o resultado é falso. Agora que você já conhece a estrutura da função C, eu quero que você me responda qual o resultado dessa fórmula. Assim, desse jeito. Fala sozinho? Fala comigo. Se 8 maior que 5, ponto vírgula 7, ponto vírgula 9. Qual é a resposta? Eu vou dividir em 3 partes. 8 é maior que 5? Sim. Então o gabarito é 7. Porque o 9 é falso. Sempre. É a regra da sintaxe. É a estrutura dela. Teste lógico, verdadeiro e falso.
8 é maior que 5? Verdadeiro. Então 7. Gabarito 7. E é isso que a gente vai fazer nas questões. Qual a sintaxe correta da função C? Se, valor verdadeiro ou não? Se teste lógico, então valor verdadeiro. Não tem esse ou, não é vírgula. Gabarito, letra E. Se teste lógico, ponto e vírgula, valor verdadeiro, ponto e vírgula, valor falso. Quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Gabarito, então, letra E. Ok? Vamos para sequência. Agora eu vou para o Instituto Federal do Pará. No programa Calc, e aí não faz diferença Excel ou Calc, sabendo que a célula A2 contém o valor 10, ao se usarmos a função condicional 10 é maior ou igual a 10, eu tenho ponto e vírgula, o primeiro ponto e vírgula é um então, o segundo ponto e vírgula é um se não. 10 é maior ou igual a 10? Verdadeiro. Porque 10 é igual a 10. Se 10 é maior ou igual a 10, é verdadeiro. Se é verdadeiro, a resposta é o quê? Melhor. Gabarito, letra A. Ok? A letra E traz um erro. Quando você digita o nome de uma função inválida, as planilhas eletrônicas retornam erros. E esses erros são precedidos por um jogo da velha, por uma tralha. Ok? A resposta à questão só podia ser melhor ou ruim. Só podia ser o verdadeiro ou o falso. Mas como o teste lógico retornou verdadeiro, o gabarito é o que? Letra A. Vamos para a próxima. Vamos embora. Próxima questão. Para fazer, não tenha dúvida. Você tem que fazer as questões, pausar o vídeo, tentar fazer as questões e depois retomar as correções. Não é para sair fazendo direto agora comigo. Bora? Tempo! Seja o aplicativo para a planilha eletrônica do Excel que foi instalado em português, em que a vírgula é o caractere decimal. Por que ele está colocando isso? O ponto e vírgula é o separador de lista. A vírgula, no Brasil, é o separador decimal. Então, considere que a célula B1 possui a expressão. Se a célula A1 possui 1100, você vai analisar. Se 1100 for menor que 1000, então 1100 vezes 1,1. Se não, 1100 vezes 1,2. Vamos lá. 1100 é menor que 1000? Isso é falso. Se isso é falso, eu vou jogar lá para o final. Quando eu multiplico um número por 1,2, eu estou querendo um número acrescentado de 20%. E 20% de 1100 é 220. 1100 mais 220 vai dar 1320. Gabarito, letra D de delta. Professor, não entendi. Então, quando eu multiplico um número por 1, eu estou multiplicando por ele mesmo. Quando eu multiplico por 1,1, eu estou aumentando 10%, porque 0,1 é 0,1, é 10%. Quando eu multiplico por 1,2, eu estou acrescentando 20% ao número. E aí, pessoal, de cabeça, 1100 é 10% é 110, 20% é 220. 1100 mais 220, 1320, gabarito, letra D de delta. Ok? Esse 1,2 é um acréscimo de 20%. Vamos para a próxima. Assembleia Legislativa de Rondônia. Agora, eu vou pegar o se e vou dividir em 3 partes. Teste lógico, verdadeiro e falso. Ele está multiplicando por 0,3 e por 0,5. Aqui ele não está criando um acréscimo. Ele está pegando 30%. E aqui ele está pegando o quê? 50%. Não é um acréscimo.
é somente 30% e somente 50%. E está somando com A2. Então, vai ficar igual a C. A1 vale 10. 10 maior que 10, ponto e vírgula. 10 vezes 0,3, ponto e vírgula. 10 vezes 0,5, mais 12. Né? 12 é o valor. Ok? Vamos lá. 10 maior que 10 é falso. 10 vezes 0,3 vai ser 30% de 10, que é 3. 10 vezes 0,5 é metade de 10 é 5. O falso vai me remeter para o 5. Então o gabarito vai ficar 5 mais 12, que é igual a 17. Letra C de Charlie. Legal? Letra C. Vamos que vamos! A fórmula do Excel 2010 em sua configuração padrão, que tem como resultado o valor 5 é... E agora? Prioridade dos operadores. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 10 dividido por 5, 2, vezes 0, 0. A média entre 10 e 5 é 7,5. Soma 2 e 1 dá 3. Mais 2, mais... Se verdadeiro, verdadeiro vale 2. 3 mais 2, 5, mais 2, 7. E soma 4, mais 1, 5. Se verdadeiro, verdadeiro vale 0. 4 mais 1 mais 0, 5. Gabarito, letra E. Repete. Na letra A, prioridade da multiplicação. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. Na letra B, da esquerda para a direita. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 0, 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Na letra C, a média entre 10 e 5, você soma e divide. 10 mais 5 dividido por 2. 7,5. Na letra D, eu vou somar 2 e 1 vai dar 3. Então, esse primeiro pedaço aqui é 3. Mais 2, 5. Né? 3 mais 2, 5. Agora ele coloca, se verdadeiro, então 2. Então 3 mais 5 mais 2 dá 7. Né? 3 mais 2, 5, mais 2, 7. E embaixo, 3 e 1 dá 4. Mais 1, mais... O verdadeiro agora é 0. Então 4 mais 1 mais 0, 5. Gabarito, letra E. É uma questão interessante. Quando ele escreve o texto verdadeiro dentro da função C, ele está colocando o valor lógico verdadeiro. E o valor lógico não precisa das aspas. Se fosse qualquer outro texto, exceto função, precisaria de aspas. Mas aí não é um texto normal. É um valor lógico verdadeiro. Por isso não tem aspas. Ok. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula do Excel 2010 e sua configuração padrão que resulta aprovado. Vamos ver. 65 é maior que 65? Isso é falso. Se é falso, vai resultar reprovado. 65 não é maior, é igual. 65 é maior ou igual a 65? Sim. Então vai resultar reprovado, porque o reprovado está na frente. O reprovado é o valor verdadeiro. 65 é maior ou igual a 65? Sim. Agora o aprovado está na frente, gabarito letra C. 65 é menor que 65? Isso é falso. Então ele está mostrando o quê? Falso é o segundo reprovado.
65 é menor ou igual a 65? Isso é verdadeiro, que é igual a 65. Aí o primeiro está dando o quê? Reprovado. A única alternativa que deu aprovado foi a letra C de Charlie. Ok? Câmara de Piracicaba. Na tabela do Excel exibida a seguir, o usuário está realizando um estudo com dados de idade de munícipes. A coluna C identifica se o munícipe tem 18 anos ou mais. Assinale a alternativa que contém a fórmula que, quando inserida na célula C6, identifica se o munícipe Pedro tem 18 ou mais, tal como exibido na figura. Ele coloca um sim ou não. A idade está na coluna B. Então, se a célula da coluna B for maior ou igual a 18, então sim. Caso contrário, não. Eu não vou usar a função verdadeira, não tem a ver a função maior. Inclusive, a função maior, sem posição, erro de sintaxe. As letras A e B são horrorosas. A dúvida está entre a C e a D. Se B6 for maior ou igual a 18, então sim. Caso contrário, não. Gabarito, letra C. Eu nunca ia poder digitar em C6 uma referência dentro da fórmula com o mesmo endereço, C6. Nunca. Quem eu vou avaliar é B6 e não C6. Né? Para saber se Pedro tem a idade, eu tenho que avaliar a idade dele, que é B6, e não C6. C6 vai dar um erro de referência circular, porque eu estou na célula C6, não posso fazer referência à minha própria célula. Gabarito aí, letra B de bravo. Vamos para a próxima. Considere a planilha abaixo criada no Excel 2013 em português. Na célula C6, foi calculado o valor da tarifa a pagar pelo consumidor Paulo Freitas, com base nas categorias de consumo presentes nas células B2 e B3. A fórmula usada considera que se os valores presentes nas células B2, B3 e B6 mudarem e o consumidor for enquadrado em outra categoria, o cálculo seja ajustado automaticamente. Então, até 30 metros cúbicos, o valor da água é 1,35. Acima disso, é 1,9. Como é que ele deve fazer? Igual a C, abre parênteses. Se o consumo dele for menor ou igual a 30, então vai ser o consumo vezes o valor da água em B2. Cifrão B, cifrão 2. Caso contrário, vai ser B6 vezes cifrão B, cifrão 3. Essa deveria ser a fórmula. Ok? Retornando rapidinho, gente. O gabarito é letra C da anterior, né? Na Câmara de Piracicaba eu marquei corretamente, só escrevi de maneira equivocada. Então estou retificando. O gabarito confere com a explicação, letra C. Ok? Agora sim. Se B6 for menor ou igual a 30, então multiplica B6 por B2. Caso contrário, multiplica B6 por B3. São os índices B2 e B3. Gabarito aí, letra A de alfa. Agora, observando a questão, a letra C ela está multiplicando de uma maneira constante. Ela não vai estar adequando o consumo a uma faixa. Então a letra C está errada. Na letra E, essa escrita senão é horrorosa. Esse senão aqui não existe. A letra E é horripilante. Na letra B, a gente tem um erro grosseiro de sintaxe. Eu não posso ter cifrão depois do 3. E na letra D também. Ó. O que eu estou querendo mostrar aqui é a importância de conhecer a sintaxe. Por quê? Gente,
quando eu pego uma questão dessa que ocupa quase uma página, se eu conheço a sintaxe, eu não preciso ficar muito estressado tentando entender. Vejam, olha o tamanho da questão para ler. Se eu conheço a sintaxe, eu posso vir aqui, ó, e colocar que isso aqui é um erro grosseiro. Toda função tem que ter parênteses, 2 pontos aqui não cabe, esse cifrão depois do 3 também não. Isso aqui é um erro, isso é absurdo, nunca vai poder ser assim. Senão não existe. Ó. Então a dúvida ficaria apenas entre A e a C. Mas a C não é automática. A C ele está pegando só B6 multiplicando por B2. Ele não está considerando o quê? As faixas de consumo. Então o gabarito é letra A. Beleza? Vamos para a próxima? Pessoal, com isso a gente fecha as nossas funções lógicas. Fechamos a aula de categorias de funções lógicas, beleza? Vamos que vamos.